Paz do Senhor, meu queridos. Maravilha. Queridos, o que é uma igreja estar sintonizada, né? Apesar de ser a minha esposa, apesar de ela ter feito a abertura do culto nesta noite, falando sobre a oração, né? Os momentos de angústia, que hoje ela precisava de um tempo para ela, assim, quando eu vim aqui para ensaiar, ela ficou sozinha lá no quarto, na salinha lá, e começou a orar ao Senhor. Na ministração também, o pastor André também, pegando o gancho dela, também falou também. E o Senhor trouxe a mim o desejo de estar passando para vocês, compartilhar com vocês a ministração desta noite, que está em Salmos 86, né? Que é relativo à oração, que é a súplica e confiança, a oração de Davi. Abra sua Bíblia em Salmos 86 e acompanhe comigo. Amém? Salmo 86 diz: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz de minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu é grande e operas maravilhas, só tu é Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. E me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-me de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o teu filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Amém? Queridos, o título desse salmo é uma oração de Davi. É corretamente chamado de uma oração, pois é muito especialmente cheio de súplicas. Por gentileza, queria desligar esse ventilador para mim, por favor? Assim como o Salmo 90 é conhecido como a oração de Moisés, que tem sabor de Davi, um homem de sinceridade, de ardor, de provações, de faltas e de grande coração, suplica, soluça e confia em todos os versículos deste salmo. Observe uma coisa sobre essa notável oração de Davi. É quase que totalmente desprovida de poesias. Veja bem, meus queridos, muitos usam expressões, estudadas, arrebatadoras e poéticas no seu elogio, nas orações. E se saem bem,
Que Deus seja louvado com esse pensamento, né? Mas quando o homem vem orar, e essa oração vem das profundezas, da tristeza, ele não tem tempo para poesia. Ele vai direto ao assunto em questão. E suplica a Deus a franca clareza de linguagem, né, de estar orando ao Senhor. Vocês podem notar, quando as orações felizes, em tempo de alegria, os homens costumam usar metáforas, símbolos, coisas do gênero. Mas quando se trata de lutar com Deus em tempo de agonia, não há beleza no discurso. As parábolas, as prosas são deixadas de lado. Te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Davi disse isso. Davi é um negociador claro, falando com Deus, com absoluta seriedade. Ele se apoderou do anjo da aliança e não deixará ir. Queridos, quando forem orar, não estude como organizar suas palavras quando estiver diante do Senhor. Deixe a expressão para a ocasião. Quando você começar a orar, será dado a você, na mesma hora, o que se deve falar. Quando seu coração estiver prestes a explodir, deixe ele estourar. O transbordamento da alma é a melhor oração do mundo. As orações indistintas, desarmônicas, quebradas, feitas de suspiros, gritos, elas umedecidas em lágrimas, essas são as orações que ganham o céu. Agora também, as orações que você não pode orar em súplicas grandes demais para ser proferidas, aquelas orações que cambaleiam as palavras, que quebram as suas costas, que esmagam, essas são as melhores orações que Deus já ouviu. Há duas coisas que Davi deve ter quando ora. Duas grandes coisas. Depois de quando ele se esforça com todo o seu coração. A primeira coisa é a comunhão pessoal com Deus. Veja aí no versículo 6 que ele diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Em segundo lugar, ele deve ter as respostas pessoais de Deus. Ele não se contenta em orar sem que a oração tenha algum resultado prático. No versículo 7 diz: no dia da minha tribulação, eu clamarei a ti, pois tu me responderás. Note-se que em sua oração, Davi procurou, além de todas as coisas, ter uma comunhão com Deus. E é isso, meu querido. É isso que devemos ter. A comunhão pessoal com Deus. Quando você tiver essa comunhão, você terá a sensação de que Ele está te ouvindo, que Ele vai estar dizendo a você. Você sentirá a presença dEle no seu quarto, ou onde você estiver orando, seja onde for. A partir do momento que você estiver
conectado com o Senhor, orando, clamando a Ele, você sentirá realmente a presença de Deus. E terá consciência da presença divina, onde se tornar a oração real. O Senhor ouvirá a sua oração, meu querido. O Senhor ouvirá a sua oração esta noite. Se você nunca orou antes, eu tenho certeza disso, mas tenho ainda mais a certeza de que se você tem o hábito de orar há muito tempo, não é possível que o Pai das Misericórdias deixe de ouvi-lo. O hábito da oração é encantador, mas o espírito da oração é celestial. Esteja sempre orando. Isso é possível? Alguns percebem isso, até que todos os compromissos do dia forem inflamados pela oração. Que Deus traga a cada um de nós essa condição. Então nós não precisaremos apenas esperar que Ele tenha comunhão conosco, pois nós já estaremos desfrutando da presença, da comunhão. Bem-aventurados somos quando a oração nos envolve como uma atmosfera. Aí então estamos vivendo na presença de Deus. Aí estaremos continuamente conversando com Ele. Que tal seja o nosso destino? Que nós subamos ao topo do monte da comunhão e que nunca descemos dele. Oração, queridos, é vital para nós falarmos com Deus. Na oração nós transmitimos os nossos sentimentos. Na oração nós transmitimos ao Senhor as nossas dores, os nossos momentos de sofrimentos. E com certeza Ele nos responderá. Ele nos responde no seu momento. Creia. Nós devemos também fazer as nossas orações não só de petições, temos que fazer as nossas orações também de agradecimentos. De agradecimento por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que Ele irá fazer. Amém, igreja? E como regra geral, a fé apresenta a sua oração, obtém a resposta e segue o seu caminho regozijando-se. Esperamos que o nosso Deus responda a nossa oração com mais certeza quando estamos em apuros. O problema é enviado para nós, para nos fazer orar. E quando nós oramos, a oração se torna o consolo dos nossos problemas. E quando ouvida, torna-se a salvação dos nossos problemas. Muitos de vocês estariam fora de problemas rapidamente se orasse. Senhor, eu tenho feito o meu melhor. E qual é o seu melhor? Uma coisa melhor do que o seu melhor
é esperar no Senhor. Confie em Deus. Olhe para Ele. E a sua libertação virá rapidamente a você. E se você não tiver resposta em nenhum outro momento, com certeza será ouvido no tempo de angústia, se confiar no Senhor. Mantenha-se perto de Deus. Mantenha-se perto de Deus. Abundante em oração, que as suas súplicas sejam instantâneas e constantes. E você terá certeza que o próprio Pai ouve os seus clamores. Se algum aqui que nunca orar, comece imediatamente. Confie em Jesus, o intercessor, e deixe que essa confiança se mostre ao pleitear o mérito de seu sangue em fervorosa oração. Que você comece agora aquela vida santa de oração, que o levará à vida eterna, de louvor à destra de Deus. Amém, igreja? Queridos, essa ministração relativa à oração, nós sabemos então que a oração ela deve surgir de forma sincera, direto do coração, do âmago do ser. Não é necessário para tentar impressionar alguém ou até mesmo o Senhor Deus, né? Com palavras bonitas, com palavras eloquentes. Assim como o salmista derramou seu coração na oração, o ser que busca misericórdia de Cristo deve fazê-lo. A oração é a verdadeira comunhão e mais pessoal possível que o ser humano pecador, porém arrependido, pode ter com Deus. Ninguém deve se prender a orações repetitivas ou formuladas com frases decoradas. A oração deve fluir do coração, mesmo se acompanhadas de choros, gritos ou angústias. A necessidade e as necessidades do ser e, consequentemente, o reconhecimento dessas conectam o coração de Deus ao coração do ser humano. Pode ter a certeza, são conectados durante a oração. Os maiores dos pecadores têm a oportunidade de entrar em verdadeira comunhão com o Senhor por causa das suas grandes e infinitas misericórdias. A certeza de que Deus ouve as orações do coração quebrantado é o firme suporte para a longa jornada pelo caminho até a morada eterna. As orações elas devem ser concisas e precisas, para o crente não cair na armadilha de tentar se justificar enquanto fala com Deus em oração. O ato de orar é o significado da busca pelo consolo para a alma, na plena confiança no sacrifício de Jesus Cristo, que é o mediador da humanidade com Deus. Queridos, a oração une a igreja de Cristo em clamor ao Senhor. O novo nascimento
implique na verdadeira comunhão dessa criatura com o seu Deus Criador. Amém? Queridos, Deus oferece o privilégio para o ser humano de verdadeiramente rasgar o seu coração diante dele, que é mais que o Criador. É o Pai de toda a humanidade que está disposto a ouvir, que se curva para escutar o ínfamo e por muitas vezes o egoísta clamor humano. A oração deve ser um hábito e um ato de confiança em Jesus, pois é ela que levará à santidade da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Orar sempre, por tudo, em tudo. Esse é o segredo. Aliás, o segredo não é o óbvio. Amém? Nesse momento, eu convido os irmãos que irão servir a ceia e os que irão participarem a ficarem de pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32, e acompanhem comigo. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Queridos, ao participarmos da ceia, no versículo 28 de 1 Coríntios diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. É isso, meus queridos. Examinar-se não é deixar de tomar a ceia.
simplesmente pelo fato de que não está bem e não tomar a ceia. Não tomar a ceia por achar que está sobre um pecado ao qual você mesmo julga, e dizer que a Bíblia diz que quando ao estar bem não se deve cear. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, assim coma e assim beba. O propósito do autoexame é: se tem algo errado, conserte-se. O propósito do autoexame não é dizer: estou reprovado hoje, não posso comer, não posso beber. Não. O propósito do autoexame é o conserto. Eu estou em pecado. Ok. Se arrependa do seu pecado. Fuja dele o mais rápido possível. Parece que o respeito à ceia é mais importante que o respeito a Cristo. Parece que está respeitando a ceia para não ser amaldiçoado, mas continua no pecado, e respeitando a Cristo, que se entregou por mim, por você, justamente para nos libertar do pecado. O juízo não vem porque você tomou a ceia. O juízo vem por causa do pecado não consertado. Pular a ceia, você não está respeitando o Senhor, só está com medo do juízo, da maldição. O juízo não vem porque você tomou a ceia. O juízo vem por causa do pecado. O pecado não consertado é não se consertar com Deus. Amém? Então, examine-se e todos participemos. Pode servir a ceia.
Queridos, lembre-se, a ceia é uma festa. A alegria do Senhor em redimir dos nossos pecados. Jesus instituiu esse sacramento para que a igreja sempre relembre da sua morte de cruz, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Oh, glória, aleluia. Este é o momento. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, rasgue-se diante dele. O Senhor está aí a todo ouvido. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, a esta oportunidade de estar participando, ó Pai, da tua festa, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Deus. Aqui nós, como igreja, Senhor, todos reunidos em comunhão, Pai, com toda a honra e toda a glória somente a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Pai. Assim nós elevamos, Senhor, as nossas orações, as nossas petições, os nossos agradecimentos. E o Senhor do seu santo trono, Pai, estará a nos ouvir, Pai, estará a nos atendê-lo, Deus. Pai, obrigado, Pai. Pai, eu oro, Senhor, pela minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por ter me escolhido, ó Deus, desde o ventre da minha mãe, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigado também, Senhor, pela minha família, pela minha esposa, Deus. Ó Senhor, pelos nossos filhos, ó Pai. Senhor, nos abençoa, Deus, nos proteja, Senhor. Estamos, Pai, no teu caminho, estamos, ó Deus. Nós temos o Senhor como o único Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor fidelíssimo, Pai misericordioso de nossas vidas, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor. Pai, também coloca, Senhor, a nossa igreja, Pai, a JCR, Senhor. Aqui todos presentes, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai, também em suas casas, Senhor, que o Senhor possa, Pai, visitá-los, Pai, abençoá-los, Pai, a cada um. Ó Senhor, obrigado, Pai. Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. As tuas misericórdias se renovam, Senhor, toda manhã. Obrigado, Senhor. Nos prepara, Senhor, uma semana, Pai, de bênçãos. Uma semana de vitória, Senhor, a cada um, Pai, aqui presente, a todos, Pai. Pai, obrigado, Senhor, assim eu te louvo, te agradeço, Deus. Pai, maravilhoso Tu és, Senhor, para conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está encerrado o culto desta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. E é a resposta mesmo. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.